de droga. Boa noite. Já começou. Galera, vocês devem, pelo começo, vocês devem perceber que o Douglas está de volta. Semana passada, infelizmente, ele teve um compromisso médico com a excelentíssima dele, né? Saúde. Um compromisso de saúde, mas tá tudo bem já. Graças a Deus. Ela entrou em depressão porque casou com ele. Ela não tava mais aguentando, ela foi embora, tentar achar uma terapeuta no meio da noite. Aí, Só que ela foi num lugar errado que vende, além de terapia, droga. Busca ela. Brincadeira, Bruna. Douglas te ama. Boa noite, galera. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E para quem tá caindo de paraquedas aqui, esse aqui é o Manual de Loja, que é o nosso novo programa. A gente fez a primeira aula dividida em duas partes, que foi a aula da Nike. A aula ficou fantástica. Então, se eu fosse você, se é o primeiro vídeo que você está vendo, já deixa aí na fila os 2 vídeos da Nike para você ver, porque a gente falou de assuntos muito relevantes lá. Além disso, você pode também maratonar os vídeos da Santa Paciência, que foi o nosso primeiro programa, né? Nossa primeira série aqui de 8 episódios, também muito bacana. E a diferença do Manual de Loja para a Santa Paciência é que a Santa Paciência são perguntas e respostas, e o Manual de Loja eu faço aulas. Então a primeira foi da Nike, o que você pode fazer, como que você pode copiar da Nike para levar para sua loja, mesmo sendo uma loja menor, mesmo sendo uma loja de bairro, como você pode aplicar as técnicas da Nike para vender mais e também evitar os erros que a Nike cometeu aí durante esses anos. Você não precisa cometer. E aí eu sempre falo que o pensamento grande, ele tem que vir antes da sua loja se tornar grande. O que fez a Nike crescer foi isso também. E hoje, seguindo aí para a segunda aula do nosso Manual de Loja, hoje a gente vai falar de chá. O que é chá? Chá, cara, foi uma das primeiras teorias que eu aprendi quando eu entrei em loja realmente muitos anos atrás, que é conhecimento, habilidade e atitude. O que eu fiz, cara? Eu sempre gostei muito dessa teoria e hoje eu incrementei ela com toda a minha experiência, com toda a bagagem, com toda esses 24 anos aí de loja e também atendendo e formando pessoas, eu fui incrementando, melhorando esse conceito do chá. Tá? E hoje eu vou fazer um convite muito especial para você, que é participar dessa aula até o final, porque é uma aula muito importante. E sabe qual que é a questão do chá, Dô? Ele é tão simples que a galera esquece, que a galera deixa de lado. Porque é muito simples mesmo você falar de conhecimento, habilidade e atitude. É o tipo de teoria que você fala assim, cara, será? E ela funciona. Porque o simples funciona na maioria das vezes, tá? Como na última aula, e eu não quero esquecer de nada, não quero confiar apenas na minha memória, eu fiz diversas anotações, então vocês vão me ver, né? Aqui conferindo, vendo se eu tô indo no jeito certo, se eu tô falando tudo que eu anotei, porque eu anotei muita coisa, cara. Então, essa aula vai ser muito completa. O meu convite é para que você fique aqui até o final, tanto dessa parte 1 quanto da parte 2, porque vai rolar muita informação bacana. E antes de eu continuar, eu queria te fazer outro convite. Se inscreve no canal, já deixa seu like aqui, compartilha com quem precisa, comenta, dá sugestões de tema pra gente aqui dentro dos comentários, porque isso é muito importante. A gente já tem alguns temas listados, mas é sempre bacana saber o que vocês estão precisando, o que vocês querem aprender mais. A gente fala de loja de uma maneira muito diferente, sem complicar, sem falar difícil, sem parecer importante, porque para nós o que importa muito mais do que qualquer outra coisa é o seu resultado. E para provar isso para vocês, a gente tem os nossos produtos aqui embaixo, todos eles com valores extremamente acessíveis. O Gerente Express está R$ 97,00 por enquanto, que eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, então pode ser que ele tenha subido, porque de fato ele entrega muito valor. A nossa escola, o nosso Learning Center, com mais de 40 aulas, que hoje está R$ 19,90 por mês. Cara, esse valor é muito baixo, é muito barato. E a gente está com também a nossa mentoria, o nosso workshop de final de ano, que é o melhor Natal da história da sua loja. E aí, se você está pensando assim, poxa, eu estou vendo esse vídeo em fevereiro, março, já passou o Natal, será que o Vitor pode fazer um workshop para minha loja? Posso. É só você entrar em contato, tem o nosso e-mail aqui, tem tudo o que você precisa para poder entrar em contato comigo ou com alguém da nossa equipe para a gente poder ir até a sua loja ou fazer de maneira online. Então clica, já faz todos esses comandos e agora a gente vai para a nossa queridíssima aula. E o chá, como eu disse, ele foi um dos primeiros conceitos que eu aprendi e um dos conceitos que mais me ajudou, principalmente quando eu comecei a minha vida de gestor, a minha vida de gerente, quando eu comecei a dar treinamentos. Porque o que acontece, cara? Basicamente, conhecimento é saber,
habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer. Quando você junta essas três coisas, porque tem o vendedor, o gerente, o profissional que é o Google, ele sabe tudo. Ele sabe como faz, ele sabe como executa, ele sabe qual é a teoria por trás, ele sabe qual foi o profissional que desenvolveu, mas o que ele não sabe? Ele não sabe colocar em prática. Por quê? Porque ele não teve a atitude de errar, aprender na prática. E, inclusive, na aula 2 a gente vai falar sobre teoria de experimentação, de aprendizagem experimental. A gente vai falar, cara, é bem completo, tá? E aí você deve se perguntar assim, muitas vezes na sua vida você deve ter se perguntado assim, cara, o que esse vendedor tem? O que esse profissional tem que ele é melhor, que ele é bom, que ele manja fazer as coisas? E muitas vezes é porque de maneira muitas vezes intuitiva ele coloca o chá em prática. E por que chá? Porque quando a gente coloca uma sigla para as coisas, fica mais fácil de você aprender. E lembrar. Então você não vai mais esquecer. Chá, C-H-A. Então, vamos lá. Conhecimento, saber. Habilidade, saber fazer. Atitude, querer fazer. Tá? Agora imagina isso tudo no ambiente de loja. Imagina isso tudo no seu dia a dia. Imagina isso tudo na sua equipe. Então você passa um treinamento, conhecimento, você ensina eles a fazer, porque daí ensinando, na prática eles vão aprender, vão errar, vão refazer, e aí você ensina eles a ter a atitude necessária para poder não ter medo do erro, certo? Bora lá. Cara, sabe o que é mais doido de relembrar isso aqui? É perceber que a maioria dos vendedores que de fato se tornaram gerentes, dos gerentes que tiveram resultado, eles aplicaram isso na prática. Eles foram além do, por exemplo, conhecimento. O que é o conhecimento? É a base, conhecimento de produto, conhecimento de técnica de venda, conhecimento de estoque, conhecimento de marketing, conhecimento de Instagram, redes sociais, cara, cursos que você faz. Então você se torna um profissional muito mais completo quando você tem mais conhecimento de todas essas áreas que estão envolvidas no processo de vendas da loja, certo? Ok. Guardei conhecimento, adquiri conhecimento de mercado, conheço muito minha loja, sei onde ela está localizada, sei o que ela precisa fazer para vender. Ótimo. Depois disso, se você para aí, se você não consegue, não vai em busca de colocar em prática, né, você fica com conhecimento represado, com obesidade mental. Obesidade mental é você ler livro, você faz curso, você faz tudo o que tem que fazer, mas na hora de colocar em prática você trava. Obesidade mental, essa eu nunca tinha escutado. Obesidade mental, o cara tá ali, estagnado, não serve pra nada, né? Aí a gente vai pra habilidade. Por quê? Porque você vai desenvolver tudo aquilo que você aprendeu, e aí entra uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi no livro do Antifrágil, que é o livro do Taleb, Nassim Taleb, eu esqueci o primeiro nome dele, que ele fala de transferência de domínio, que você leu, por exemplo, um artigo, ou você assistiu essa aula, você vai lá e fala assim, bom, beleza, como que eu faço para colocar isso em prática dentro da minha realidade de loja, dentro daquilo que funciona para minha operação, para o meu tamanho de loja, tamanho de equipe, quantidade de vendas, necessidades, dores, enfim, anseios que você tem. E aí é o segundo passo, né? Então a gente entra na habilidade a partir do momento em que a gente já conseguiu adquirir conhecimento. Qual é o grande ponto também que antes de eu entrar em habilidade, que precisa ficar muito claro para vocês? Conhecimento, ele só é válido, ele só é interessante quando este conhecimento ele está diretamente linkado com aquilo que você precisa. E uma das maiores dificuldades da grande maioria das pessoas é identificar qual é a sua própria dificuldade. A gente falou disso, acho que na Santa Paciência, que a gente falou sobre as pessoas saberem fazer perguntas. Quando eu peço para as pessoas, falo assim, cara, me fala qual é a tua dificuldade. Cara, a maioria das pessoas trava. Então você não sabe por onde começar a ter conhecimento, a adquirir conhecimento. E aí a gente faz um link com a sua loja no momento em que você está vendendo e você começa a falar assim, bom, para eu saber qual é a minha dificuldade, eu preciso olhar para as minhas métricas de venda. Eu preciso saber se eu estou vendendo para poucos clientes, se eu estou convertendo poucos clientes, se eu estou convertendo a quantidade ideal, mas estou vendendo pouco para cada um dos clientes que eu tô executando as vendas. Se eu estou vendendo pouco, é vendendo pouco por quantidade de valor ou é por quantidade de peça? Meu estoque, ele tá tendo um giro satisfatório? Não tá? Pera, mas como que eu sei que o meu estoque tá tendo um giro satisfatório? Eu só consigo entender todas essas coisas quando eu consigo
perceber, ter a sensibilidade de sair de trás do balcão e olhar para isso com um olhar assim, cara, o que precisa ser treinado na minha equipe? Aí sim eu consigo saber e fazer uma lista, falar, cara, eu vou começar a melhorar minhas vendas através... Sabe um conteúdo que é bom a gente passar aqui? Causa raiz. Sim. Porque... Quando você identifica a causa raiz, você sabe qual é o real problema, né? Sintoma superficial é falta de venda. Causa raiz, de repente, é a falta de treinamento, a falta de produto, o mix que não está acertado, enfim. Então, todos esses critérios que eu estou falando vão te ajudar a adquirir conhecimento. Porque se o conhecimento que você está adquirindo ou que você está passando para a sua equipe não é relevante, verdadeiramente relevante, ele não serve de nada. Então, o primeiro passo para você adquirir conhecimento é saber qual conhecimento adquirir. Para isso, conhecimento de loja. Para isso, conhecimento de métrica. E aí eu estou chovendo no molhado, mas eu garanto, cara, que se você chegar na sua loja, você deve olhar para isso uma vez na semana. Uma vez você deve olhar para sua loja, uma vez você deve olhar para os seus indicadores e falar assim, eu acho que meu PA está baixo. Aí eu te pergunto assim, baixo em relação a quê? Em relação a qual período? Quando ele estava alto, qual era o seu mix de produto? O seu PA estava alto porque você estava em liquidação, por exemplo? Então, estou te dando todos esses exemplos para você entender que não é só adquirir conhecimento, é adquirir o conhecimento certo, aquele que é relevante para o seu momento. É exatamente por isso que, por exemplo, quando eu vou aplicar uma mentoria, eu faço uma entrevista e um relatório com os meus clientes para entender de fato onde a gente vai atuar. Porque o seu problema é muito diferente do problema do seu vizinho, muitas vezes, ali de loja, certo? Então, quer adquirir conhecimento? Entenda qual conhecimento adquirir. Não começa a comprar livro, a ler artigo. E eu acho que um dos erros mais crassos, um dos piores erros, na verdade, de quem está começando a adquirir conhecimento é ir na onda das frases motivacionais. Né? Porque é lógico, cara, que frases motivacionais são lindas. E eu também não estou tirando aqui a importância delas, não, mas elas não podem ser sua única fonte de conhecimento. Então, além disso, veja vídeos mais longos, né? Comece a adquirir, a trazer para o seu dia a dia, trazer para a sua rotina vídeos mais longos, artigos, enfim, tudo isso para que aumente a sua quantidade, o seu repertório. A análise, a comparação que eu sempre faço é assim, ó. Já foi num casamento? Eu já fui? É. Com certeza. O que é o diferencial de uma banda de casamento? O estilo de música, vestimenta... Quantidade de músicas. Quantidade... Quantas horas eles tocam? 4? 5 horas? Exato. Por que esses caras conseguem tocar 4 ou 5 horas? Porque eles têm um conhecimento a respeito do que eles estão tocando. Repertório. Para adquirir repertório, conhecimento. Uhum. E ensaio. E treino. Então, e bastante. E assim, e focado, né? Cara, se eu sou uma banda de casamento, eu não vou tocar qualquer tipo de música. Eu tenho que tocar músicas que tocam em casamento. Uhum. Ponto. Então eu já sei o caminho que eu vou seguir. Uma banda de casamento só consegue tocar aquela quantidade de horas porque eles têm repertório. Numa loja, um vendedor, o que ele tem que ter para vender produto? Repertório. Uhum. Repertório técnico. Né? Técnico do quê? De produto? De produto, de vendas, de marketing. Hoje o profissional tem que ser muito mais completo. 360. Tem que ser um 360, exatamente. E olha só, a gente está só no C de conhecimento. Tá? Então a gente está falando aqui, eu estou dizendo para você e destrinchando para você que adquirir conhecimento não é simplesmente, beleza, o Vitor falou, realmente eu acho que eu tenho que adquirir mais conhecimento e começar. Hoje eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram que era assim, o que você acha que é uma das piores características, ou uma das características que mais atrapalham o gestor? Eu falei, quando ele é um idiota motivado. Sim. Porque daí o cara tá extremamente motivado, mas é um idiota, o cara não sabe por onde começar, ele vai atropelando... enquanto eles dormem. Daí ele... Aí ele começa a olhar para a equipe dele e falar, vocês têm que aprender também. E aí ele quer fazer 2 anos de inatividade em 1 mês. Uhum. Então, muita calma nessa hora, na hora de você adquirir conhecimento também. Mesmo porque se você começar a falar, vou ler um livro por mês, e você não lê um livro há 1 ano, você provavelmente vai parar na metade, na primeira metade. Então, o conhecimento, a regra para que você não adquira, como eu disse, obesidade mental é o que eu preciso treinar primeiro, o que eu preciso adquirir de conhecimento primeiro, qual é a minha lista de prioridades, faça uma lista de prioridade, crie um planejamento para você adquirir conhecimento e para você transferir conhecimento para a sua equipe. No final dessa aula eu vou falar de PDI, sabe o que é PDI? Não. Programa de Desenvolvimento Individualizado. No final da aula, no final da parte 2 eu vou falar de PDI, por quê? Porque quando você começa a criar
Quando você começa a identificar quais são as dificuldades da sua equipe, você começa a criar programas que são personalizados para que eles evoluam. E, por favor, não caia no erro de dizer assim, mas eu vou treinar o vendedor, vou treinar o gerente, vou investir na evolução dele, mas ele vai me deixar, ele vai sair da minha empresa? Isso falam bastante. Falam muito, mas aí eu te pergunto, o que você prefere? Você prefere ter um profissional treinado com você, ou ter um profissional, e que ele provavelmente vai sair um dia, ou ter um profissional destreinado que fique com você para sempre? Entende? Então, assim, não se preocupe com a quantidade de treinamento. Faça do treinamento, do conhecimento, né? De adquirir conhecimento, um hábito, né? Uma cultura dentro da tua loja. E isso vai fazer com que a sua equipe tenha muito mais repertório na hora de vender. Qual é a dica? Qual é o conselho? Qual é a sugestão? Vá em doses homeopáticas até isso se tornar cultural. Comece mandando... Toda loja hoje tem um grupo de WhatsApp que é onde eles conversam entre si, falam de horário. Manda um artigo por mês, por dia lá, por semana, né? Manda um vídeo um pouco mais longo por semana, né? Faça um debate sobre o vídeo que você mandou uma vez por mês. Faça votações para Faça saber votações. Opinião, né? Começa devagarzinho e vai fazendo com que a sua equipe se acostume com a cultura da sua loja de ter conhecimento o tempo todo, permeando ali, né, perto deles o tempo todo. Por isso que eu falei, cara, o chá, quando você começa a falar dele, é muito simples você falar de conhecimento, habilidade e atitude, mas quando você fala da maneira certa de adquirir conhecimento, começa a complicar um pouquinho mais. Feito? Eu me fiz entender, Dô? Tá rolando? Total. E aí a gente vai... E a galera, é bom saber que eu tô junto com vocês, viu? São assuntos que também eu tô aprendendo, né, junto. Então, se tiver alguma dúvida, eu já coloco no meio. Exatamente. Aí que tá. Quando a gente for começar esse canal, gente, vou, aliás, retomar ele, porque o Douglas, ele agora faz parte da empresa. A ideia de colocar o Douglas aqui por trás das câmeras... Ui, que bom que é por trás das câmeras. Colocar por trás do Douglas... Voltou a infame. A ideia foi que justamente a experiência do Douglas não é com loja. O Douglas é designer de formação, trabalha com isso há 8, 10 anos, é um cara extremamente autodidata, mas zero varejo. Zero. Entendeu? E aí ele tem... Agora 10%. Agora ele tá começando a aprender. Então a ideia é que ele tenha questões que são muito próximas do que vocês teriam, por exemplo. É claro que muitos de vocês que estão assistindo já estão no varejo e têm muito mais experiência que o próprio Douglas. Exato. Mas eu quero... E ele tá aqui falando, ele tá ali com o celular dele olhando, vendo o que tá rolando, como que tá, para poder fazer questões e me desafiar com questões que muitas vezes seriam as perguntas que vocês fariam se a gente estivesse ao vivo, por exemplo. Exato. Tá? Indo para habilidade, né? Então a gente já destrinchou quais são as melhores formas de adquirir conhecimento, quais são as melhores formas de você reter conhecimento, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso na parte 2. Agora a gente vai falar de habilidade. Considerando que a sua loja já tem ali um programa, né? Um passo a passo do que você vai ensinar primeiro. Então um vendedor entrou na loja, primeiros dias dele, ele vai aprender sobre produto, sobre sistema, sobre PDV, frente de caixa, todas essas coisas. Então você vai passar conhecimento. Depois que você passar o conhecimento técnico, você vai ensinar ele a fazer, certo? Que é a habilidade. Aprendizagem, gente, uma pessoa aprende muito mais na prática do que na teoria. Sim. Só que a teoria é da base. Por que numa faculdade, antes de você ir para matérias práticas, por exemplo, você aprende muita coisa, você aprende história da arte, você aprende filosofia, ética, você aprende diversas coisas. Quando eu fiz faculdade de economia, a gente tinha assuntos no primeiro ano que você falava assim, meu Deus, pra quê? Por quê? Porque a base teórica ajuda a gente a, na prática, ter repertório para poder não cometer alguns erros. E a grande falha, e isso, cara, ouça com muita atenção e carinho isso que eu vou dizer para você. A maioria de vocês não olha loja como profissão, olha como cargo, e isso faz com que vocês não deem a devida importância para as bases, para os alicerces que são pertinentes ao cargo que você ocupa nesse momento. Se você é vendedor, por exemplo, você tem que saber sobre vendas, mas para você aprender sobre vendas, você tem que saber sobre comportamento humano. Você tem que saber sobre marketing, mas para você saber sobre marketing, você também tem que saber sobre comportamento humano. O algoritmo do Instagram, ele é uma réplica fiel ao comportamento humano, certo? Então, se você quer saber de Instagram, você tem que saber de comportamento humano. E o comportamento humano tem muita coisa envolvida. Quer saber sobre produto, por exemplo, se você vende
roupa, né? Então você tem que saber o que é algodão, qual é a diferença do algodão penteado para o algodão cardado, de um tecido plano para uma malha e assim por diante. Isso vai te dar base, porque daí na prática, quando você for para a habilidade, que é o que a gente está falando agora, você tem ali conhecimento técnico para que quando um cliente vem com uma objeção, você sabe por onde você vai cortar essa objeção, por onde você vai quebrar essa objeção do seu cliente, através da base técnica. O que rola é que quando você tem a base técnica, quando você estuda muito para um vestibular e vai fazer o vestibular, esquece tudo, né? Então, assim, você tem a base técnica, você precisa colocar ela em prática com calma, e aí entra o processo de integração de um vendedor, por exemplo, porque ele vai ficar muito nervoso nos primeiros dias ali, por mais que ele tenha muita experiência, é uma loja nova, é um conceito novo, enfim, diversas coisas novas acontecendo, e aí ele vai ficar nervoso, e eu preciso colocar habilidade nele, e é por isso que ela precisa ser gradativa. E aí eu falo para você, qual é a diferença de conhecimento e habilidade? Conhecimento é a teoria, né? É o saber sobre, tá? E a habilidade é saber colocar em prática aquilo que você aprendeu. E se o conhecimento você vai adquirir em doses homeopáticas, a habilidade não é diferente. Você não vai fazer um vendedor colocar tudo que ele aprendeu em prática. É a mesma coisa. Se você forma um médico, você não coloca o cara para fazer uma cirurgia cardíaca do começo ao fim sozinho. Primeiro ele vai assistir uma cirurgia cardíaca. Depois ele vai ajudar numa cirurgia cardíaca. Depois, por isso que existe o médico responsável, o médico auxiliar e assim por diante. Eu faço essas comparações que elas parecem esdrúxulas, mas é só para vocês entenderem o grau de importância da profissão de loja, né? De uma maneira geral, de todas as profissões envolvidas na loja, certo? E aí, como que a gente faz para poder colocar as técnicas de venda em prática? Cara, é saber. Você sabe como que é um cliente, você sabe como que é o processo de venda, que primeiro você vai preparar a área de vendas, depois você vai abordar o cliente, beleza. Como aborda um cliente? Como que você ouve as necessidades dele? Como que você faz uma sondagem? Como que você descobre, você identifica se o cliente é visual, auditivo ou sinestésico? Quer dizer, como que você resolve um conflito? Se você é gestor, por exemplo, você estudou que pode existir um conflito entre os dois vendedores ali que dizem que o cliente é dele. Agora, como que você resolve isso na prática? É só vivendo, é só tendo a experiência. A habilidade é você praticar isso com paciência e persistência. Veja como eu estou dando técnica para coisas que são intuitivas, justamente para que você, quando tiver um problema na sua loja, você tenha ferramenta para identificar o que você vai fazer em relação àquilo. Não simplesmente fale, uau, meu Deus, eu tenho um problema, eu tenho que gastar com uma mentoria. Eu sou mentor, eu vendo mentoria. E eu digo para várias pessoas que me procuram assim, ó, cara, não é o momento de você fazer a mentoria ainda. Você ainda vai andar muito com as próprias pernas, porque tem muita coisa para você andar aqui antes da gente trabalhar algo na mentoria com você. Então, antes de você pagar alguém, olha, de um cara que vende, para você perceber o quanto eu quero te entregar de fato conteúdo de valor. Antes de você pagar alguém, comece a identificar e testar na prática algumas habilidades. É claro que se você está tendo alguma dificuldade financeira, que não é ali o seu core, né? Você não entende nada de finanças, tudo bem você contratar um mentor para fazer as suas finanças, falando com você que é dono de loja. Agora, no seu dia a dia, cara, vá testando. Vá buscando todos os dias. A grande vantagem de você trabalhar no varejo é que cada dia é único. Cada cliente é um cliente. Sim. Cada dia entra uma quantidade de clientes na loja. Todos os dias você tem oportunidades de aprender. Só que você tem que criar métodos para esse aprendizado. Então, o que acontece quando um cliente entra na loja? 4 passos da abordagem, cara, leitura visual e por aí vai. Depois, sondagem, identificar se é visual, auditivo, sinestésico, quais são os papéis dos clientes. Quando você cria esse método de maneira sistêmica, você vai conseguindo corrigir na prática alguém que já foi treinado. Porque o que acontece com a maioria das pessoas, elas falam assim, já treinei, mas não está conseguindo colocar em prática. Claro que não está, porque essa pessoa sabe muito bem a teoria, mas a habilidade ela ainda não adquiriu. Agora, qual que é o tempo ideal para isso acontecer? Depende do que você está treinando, tá? Eu costumo dizer que 7 dias de integração é um bom período. Que acontece tudo no meio da semana ali para, né? A pessoa vai aprender ali.
A gente já falou disso na Santa Paciência. Qual que é o período ideal para um gerente ficar muito bom? Eu falei 2 anos, lembra disso? 2 anos para um gerente ficar muito bom. Por que 2 anos? Porque o primeiro ano ele aprendeu, passou por todos os recebimentos de mercadoria, por todas as datas comemorativas. No segundo ano ele está executando vários planejamentos que ele aprendeu no primeiro. Agora, isso não significa que ele só vai conseguir gerenciar depois de 2 anos. Depois de 1 mês, 2 meses ali de ambientação na loja, ele já vai conseguir gerenciar. Só que ele só vai conseguir gerenciar se ele tiver conhecimento e souber colocar esse conhecimento em prática. Por isso, conhecimento e habilidade. Feito? Tô me fazendo entender, Dô? Total. Você tá conseguindo, você que não é do varejo? Não, total. E é legal que você explicando dessa forma, dando exemplos, você vê que uma coisa complementa a outra. Não adianta ter só um ou só outro, né? Esse é o objetivo. Esse que é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto de você ter... Toda a metodologia de aprendizado, eu falando enquanto professor, ela precisa ser pensada de uma maneira como um liga-pontos, né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E primeiro eu faço isso porque se eu pular essa etapa, se eu for para a prática sem conhecimento, eu não vou ter repertório e eu vou bater cabeça. Exato. Se eu só tiver conhecimento e não for para a prática, eu vou ter obesidade mental, né? Agora a gente entra em atitude, que é o quê? Cara, você furar a bolha, eu e o Douglas, a gente está encabeçando um projeto novo. Sim. E esse projeto, ele tá tirando a gente de diversas zonas de conforto que a gente tem. E para você sair da zona de conforto, você precisa ter o quê? É o último, é o A, de atitude. Porque muita gente que é desconfortável, né? Você aprender algo novo, correr atrás, tentar entender um assunto que você não tem tanta habilidade ainda. Exatamente, cara. Porque isso exige uma disposição mental muito grande, uma disposição energética muito grande. Porque tudo é muito desafiador quando você está tentando. Então vamos imaginar o seguinte, cara. Uma pessoa que nunca trabalhou na área de vendas, ela começa a trabalhar como vendedor, os primeiros dias são muito complexos. Por quê? Porque a primeira objeção que ela sofre ali, que um cliente fala não para ela, ela acha que o problema é com ela. Ou então o primeiro cliente que é grosso com ela, porque infelizmente isso acontece muito, né, cara? A gente do varejo, muitos clientes são grossos com a gente. Né? Cara, muitos clientes acham que, por exemplo, eu trabalhava se liga nessa história, eu trabalhava numa loja no meio da estrada, era num outlet no meio da estrada. Eu era gerente da loja. E aí a loja fechava às 21h, 9 horas da noite. Sim. Entrou um casal e eles entraram 8:55. Até aí, cara, fechou 9. Até 9 é loja aberta. Ele entrou, aí, deu 9 horas, o pessoal começou a sair. Vitor, posso ir? Pode. Eu era gerente da loja, pode ir, tal. E aí eu falei, só fica a Amanda, que a Amanda tinha abordado os clientes. A Carol, que era do caixa, falou, posso ir? Eu falei, pode, deixa que eu encerro o caixa, fica tranquilo, que eles levarem, eu coloco aí, encerro o caixa e assino. Beleza, 9:10, 9:15. Tudo, o shopping apagando. A namorada virou pro cara e falou assim, amor, acho que eles já estão fechando. Aí ele virou e falou assim, fechando nada, eles só fecham quando o último cliente vai embora. Qual é a vontade, né, cara? Falei, tá bom. Virei pra Amanda, falei, Amandinha, pode ir pra casa, deixa que eu fico. Essa época, isso faz alguns anos já, alguns bons anos. Eu voltava de ônibus, eu pegava 2h30 de ônibus para ir e 2h30 de ônibus para voltar. Quando fechava as lojas 9, o meu ônibus era 9:15. Se passava de 9:15, o próximo era 11:30 da noite. Nossa. Faz a conta se eu demorava 2h30 para chegar 1h da manhã em casa. Ou seja, para você também tanto faz. Se passou da 9:15, o cliente pode ficar até... E não era, cara, sabe o que foi pior para mim? Pior foi o desaforo, porque daí ele saiu da loja 11:15 da noite. Caraca. Sabe o que ele levou? Uma camiseta. Parece que faz de propósito, né? Cara, é isso que é o varejo. Então, por isso que eu falo, eu sei o que você tá passando, eu sei na pele, eu já senti todas as dores que você sente. Eu não sou um cara que estudou, que só adquiriu conhecimento e tá vindo aqui falar com você, entende? Então... Não guarde rancor, pessoal. Não adianta, eu tô contando essa história aqui porque isso serviu de aprendizado, entendeu? Enterrei o corpo do cara. Mentira. Mas assim... isso serviu de aprendizado, cara. Do quê? De inteligência emocional. Porque eu não tô na pele do cara. Ele tá certo na atitude dele? Claro que ele não tá certo. Um pouco de empatia é super importante. Mas isso faz parte do meu trabalho. Mas eu acredito que todos têm um pouco disso, né? Todo emprego, todo trabalho. Não, porque a galera fala, mas o varejo é muito difícil, é difícil lidar com pessoas. Você vai lidar com pessoas do momento que você nasce até o momento que você vai morrer. Eu vejo muito em evento isso também. O evento tá fechando o stand.
vem alguém querer... Parece que faz de propósito mesmo, sabe? Cara, existe um sentimento, um gatilho mental de urgência. Nossa, vai fechar e a gente tava deixando pro final. Isso, exato. O que pega, cara? Agora, falando do ponto de vista do lojista, você tem que encarar que isso faz parte do seu processo. Quando um vendedor acaba de ter essa experiência, ele nunca teve uma experiência de vendas, ele se sente muito acuado. Ele fala, então é essa a vida de quem trabalha em loja? E não é. Isso né? Isso é um caso isolado. E aí o que vai acontecendo? Essa pessoa ela vai definhando aos poucos, e você, enquanto líder, precisa entregar para ela ferramentas para que ela tenha atitude para aprender. Por quê? Porque quando uma pessoa começa a ficar insegura, né, e eu vou usar a palavra empoderada, mas sem militar, porque é o seguinte, o fato de você empoderar alguém é você ensinar essa pessoa e encorajar ela que ela é capaz de executar determinada tarefa. Você deu poder para ela, né? Sim. E deu autonomia. Então, falando dessa forma, fica muito mais legal essa palavra, né? Sem militância. O grande lance é porque essas pessoas, elas precisam se sentir empoderadas de que elas são capazes de executar uma função. Como que elas vão se sentir empoderadas? Quando elas têm conhecimento. Conhecimento é o principal, eu acho. Né, quando elas desenvolveram habilidade através desse conhecimento. E aí elas estão seguras. Só que o amparo para que eles tenham atitude está muito relacionado à liderança. Sim. Por isso que o chá ele se complementa, porque um não funciona sem o outro. Você entendeu? A atitude, ela é muito importante, e não é um papo coaching quando a gente fala de atitude, é você vencer os seus desafios internos no sentido de, cara, isso foge da minha zona de conforto. Eu nunca fiz isso. Qual que é a maneira correta de fazer? Qual que é o jeito certo de fazer? Só de se interessar já está, é um caminho... E não desistir na primeira, porque você... Cara, você é designer, né, Edu? A gente pode dar um exemplo disso. O primeiro design que você fez é tão bom quanto os que você faz agora? Não. Não, óbvio que não, né? É uma pergunta até idiota de ser feita. O primeiro cliente que eu atendi, obviamente eu não tenho as técnicas... Eu não tinha as técnicas que eu tenho hoje. Sim. Depois de 24 anos trabalhando em loja. Então, é aí que tá. Primeiro eu tive que ter atitude. Quando eu fui promovido para gerência, olha só como que aconteceu a minha promoção. Eu trabalhava numa loja de calçados na Mr. Cat. Eu era VR, eu estava como VR na loja e eu estava mexendo na vitrine. VR é vendedor. Vendedor responsável. Olha, que bonito. Vendedor, quem fala a linguagem de loja vai saber o que eu tô falando. Eu era VR, vendedor responsável é tipo... Vale refeição, né? Tipo... Eu fazia a função de gerente na ausência do gerente. Entendi. Só que eu tinha meta de vendas. Essa é a diferença de um VR para um subgerente, entendeu? Entendi. O subgerente ele não tem meta de venda individual. Entendi. O VR tem. Então eu tava de VR e o meu horário era até às 18 e era 21. Eu tava mexendo na vitrine ali e o pessoal da M Officer, que era uma loja próxima, tava precisando de gerente, porque o gerente da M Officer de Itu ia ser transferido, que é o Rafael Aranha, um dos meus melhores amigos até hoje. Cara foda, hoje trabalha numa grande empresa como diretor de expansão e tal, uma das maiores do Brasil. Ele estava sendo transferido de Itu para Rio Claro, e Itu ia precisar de gerente, e essa foi a história da minha promoção. E vocês vão entender por que isso está ligado com atitude. E aí eu atendi uma cliente que chamava Ana Rosa, e ela era diretora jurídica da Itaipava. E ela saiu, cara, eu não lembro quanto ela comprou, umas 4 mil, 7 mil reais comigo, assim, ó, de calçado. Com um monte de sacola, e foi na M Officer. E o dono, o supervisor, tava lá e eles falaram assim: desculpa a pergunta, quem que te vendeu tudo isso? Aí ela falou: foi o Vitor, o menino ali, cara, toda vez ele me faz isso, eu amo ele, pai. Nossa, ele me faz comprar um monte. Ele falou, Daí o Rafa falou assim: pô, eu conheço o Vitor. Mas ele me conhecia de cachaçá, de balada, dessas coisas, de outra fita. Eu tinha 19 para 20 anos. Novo ainda, né? Novo. Pra você ter uma ideia, isso faz... Eu tenho 36, 17 anos. 16, 17 anos. 16, 17 anos. E aí, eles foram até eu tava mexendo na vitrine, e aí o Rafa bateu assim na vitrine, né? Deu um toquinho na vitrine e falou assim: vem cá um pouquinho pra gente conversar. Eu falei, fui. Falei, e aí, como é que estão as coisas e tal? Ele falou, e aí, como é que tá o movimento? E o supervisor tava do lado dele, só que eu não sabia que era, não conhecia o cara. Aí ele falou, tá fazendo a vitrine? Eu falei, tô, mas é sua função? Eu falei, não é minha função, mas eu acabei dando uma desarrumada aqui, tô arrumando. Ele falou, você tá fazendo o quê aqui? Eu falei, tô de VR. Daí o supervisor virou e falou, Rafa, beleza, vou embora. Ele já pegou o que ele queria pegar se eu era um cara comunicativo e etc. Dia seguinte, eles fizeram a proposta de gerência para mim. Por que isso linka com atitude?
Quando eu recebi a proposta, eu não tinha experiência de anos, cara. Eu nunca tinha liderado uma equipe. A M-Officer, na época, se a gente tá falando de 16, 17 anos atrás, era uma das marcas mais com maior representatividade. Era o jeans mais lembrado pelas mulheres durante 7 anos consecutivos e foi por 9. Caraca. Era uma loja importantíssima. Era cara, ainda, né? mas hoje já forte, bem menos, né? Mas assim, ela era muito cara, era uma das lojas com maior representatividade ali do shopping, uma porrada de coisa. Cara, eu tive que ter muita atitude pra falar assim, cara, eu ainda não tenho conhecimento. Sou novo. Sou muito novo, a minha equipe toda é mais velha que eu. E também, a galera fica aí, um cara mais novo vai vir como gerente, é difícil. Só que ninguém tinha ali, eles não tinham, eles me explicaram depois que eles tinham um VR lá também, que era o Bruno, que depois também se tornou meu amigo, muito ponta firme, um cara de Franca, um amor, só que ele não queria, ele não estava afim ali de ser promovido, e as outras pessoas eram muito novas de loja, não tinha experiência. Enfim, a atitude. Aí o que eu fiz? Eu fui adquirir conhecimento, mas eu tive que ter atitude, cara. Sim. De aceitar. Porque teve que ter atitude para arrumar o estoque, perceberem o que você estava arrumando. Foi uma atitude também. Tudo, para eu atender, para eu ter vendido, porque eu vendi para mulher de calçado. Exato. E não só isso. Você sabe que depois de um mês eu ia ser mandado embora, né? Na M-Officer. Porque eu era horrível como gerente. Gente, aí é que tá. Eu era um gerente muito ruim. Eu não sabia treinar, eu não sabia capacitar, eu não sabia entrar na venda, eu não sabia fazer um feedback com o vendedor. Eu não sabia. E aí eu ia ser mandado embora. Aí o supervisor me chamou no café do ponto do shopping pra me mandar embora. Só que ele não só mandou pra mandar embora, já tinha uma gerente vindo. Caraca. Eles já tinham contratado alguém pro meu lugar. Daí eu soube que o Rafa, porque era meu amigo, estava saindo de Rio Claro para ir para Piracicaba. E a loja de Rio Claro ainda estava sem gerente. Eu virei para ele e falei assim, eu te imploro uma oportunidade de eu mostrar que eu sou melhor do que esse um mês aqui. Ele falou, cara, mas já tá vindo uma gerente pro seu lugar. Eu falei, você não tem vaga em outra cidade? Eu assumo. Ele falou, cara, abriu uma vaga em Rio Claro. Você acha que você tem condições? Ele falou, é a sua última chance. Eu falei, eu vou matar no peito isso aí. E em Rio Claro, sim, eu levei a profissão de gerente a sério. E aí lá eu despontei, meu irmão. Sim. Aí eu fui pra cima, só que também não foi fácil. Eu tive, de novo, eu tive que ter atitude. Exato. Se eu baixasse a cabeça na primeira ali, já... Por isso que eu falo pra vocês, e assim, que eu já vivi muito dessa vida de gerência e dessa vida de gestão, porque quando eu falo, parece assim um cara que estudou e tá falando. Não, cara, pra estudar, eu tive que ter muita atitude. E aí, o chá, eu aprendi com esse cara, com esse supervisor, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Ele falava muito sobre isso e eu trouxe isso para a minha realidade, né? A atitude é o diferencial competitivo que você vai ter para poder vencer essas dificuldades iniciais de todos aqueles... Porque daí eu fui estudar sobre ser gerente. Sim. Eu lembro que eu comprei um livro que chamava O Vendedor Pitbull. Aí o gerente minuto. Aí fui comprar coisas, fui adquirir conhecimento. Só que, cara, eu precisava colocar aquilo em prática, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude. E aí, cara, só pra gente encerrar... Diretor, como é que eu tô? 38? Então eu vou encerrar rapidinho aqui. Tchau, valeu. Não, brincadeira. Vou encerrar aqui. Será que o diretor é bravo ou não? É porque ele bate na gente. Ele tá rindo agora, né? Então, cara, o varejo moderno, ele exige de você um profissional mais completo, um profissional que tenha muito conhecimento, que saiba colocar esse conhecimento em prática, mas que tenha atitude, e tudo é muito novo. Existe o Zeitgeist, já ouviu o que falar do Zeitgeist? Não. Falo sobre isso no meu Instagram algumas vezes, que é o espírito do tempo. Cara, hoje não dá pra imaginar uma loja que vende sem WhatsApp. Dá pra imaginar? Toda loja vende por WhatsApp. Não é mais uma opção, é uma condição. Só que o que acontece? As lojas tiveram que se adaptar a isso. Esse é o espírito do tempo, é o Zeitgeist. É como, por exemplo, por que a Kodak foi engolida? Porque ela quis continuar no filme analógico, na foto analógica, enquanto a câmera digital estava em alta. E aí ela foi engolida, entendeu? Por marcas como Sony e diversas outras marcas, né? Esse é o Zeitgeist. Hoje, gente, um profissional do varejo, o espírito do tempo, ele é muito veloz. Social surgindo, tem isso, aquilo. É claro que a base, atendimento ao cliente, o sorriso, o simples do comerciante local, aquilo que é a raiz de todo o varejo, tem que estar muito bem desenvolvida. Mas você não pode parar de olhar para as inovações e aquilo que está acontecendo. Quando você divide conhecimento, habilidade e atitude, você fala para sua equipe assim, cara, eu vou te ensinar a fazer e vou te ajudar a não desistir.
Conhecimento, habilidade e atitude, tá? A gente se vê na parte 2, eu só vou tomar uma água e aí eu volto para a parte 2, a gente está dividindo dessa forma para que fique mais tranquilo de vocês absorverem, porque eu sei que é denso o conteúdo e, cara, eu falo 40 minutos sem parar aqui e se deixar eu vou falando 1, 2 horas. Vai entendendo tudo. Inclusive esse é um conselho que eu deixei de dar, vou falar no final, mas... papel e caneta vão ser seus melhores amigos no manual de loja, cara, porque eu vou falar muita informação importante. É claro que, assim como eu falei na aula da Nike, eu vou falar agora. Eu vou disponibilizar para quem me pedir o conteúdo dessa aula de maneira gratuita. Eu vou criar um e-book dessa aula e vou criar um e-book da aula da Nike. Da Nike já está criado. E aí eu vou disponibilizar. Quem me pedir, eu mando. Que legal. Para quem me pedir, mas aí depende de você, é uma oportunidade. Para quem não me pedir, não vou. Cara, eu acho que é a maneira perfeita de aprender. Primeiro você escuta, compreende do que se trata. Anota algumas coisas ali. E depois lê. Pronto, finaliza. E tá aqui, é de graça. E se de graça é assim, imagina no pago. Então, né? Beleza, galera? Então, Deus abençoe. Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua paciência. Espero que tenha sido muito edificante e tenha contribuído aí para que você venda ainda mais. A gente se vê logo menos. Valeu. Voa. Valeu, turma. Tchau, tchau.